Durante os últimos 100 anos, os economistas culparam o Federal Reserve dos Estados Unidos por grande parte do aumento da inflação nos Estados Unidos. Antes de prosseguir com o vídeo, agradecemos sua participação até aqui. Para nos ajudar com esse trabalho, deixe seu like e se inscreva em nosso canal e compartilhe para mais pessoas interessadas nesse conteúdo. Voltemos. O economista americano e teórico social Thomas Sowell referiu-se ao Fed como um câncer, e ex-políticos como Ron Paul pediram às massas que abolissem o Fed. Antes da criação do Fed em 23 de dezembro de 1913, os Estados Unidos tinham dois bancos centrais que precederam o atual Banco Central dos Estados Unidos. O primeiro Banco Central dos Estados Unidos começou em 1791, que era o First Bank of the United States, uma instituição financeira mapeada pelo Congresso na época. A segunda tentativa de criar um banco central na América foi em 1816 com a formação do Segundo Banco dos Estados Unidos. O terceiro Banco Central é a atual instituição financeira que conhecemos hoje chamada Federal Reserve e foi oficialmente criada há 109 anos, pouco antes da véspera de Natal. Por causa do pânico de 1907, os americanos da época estavam convencidos de que um banco central era necessário. Um conjunto secreto de reuniões em Jekyll Island, que incluiu as principais elites financeiras da América e o chamado Money Trust, criou as bases do sistema do Federal Reserve. O povo americano foi mantido no escuro sobre as reuniões entre o senador Nelson Aldrich e a Casa de Morgan. As reuniões secretas de Jekyll Island ocorreram em 20 de novembro de 1910 e 30 de novembro de 1910. A Câmara dos Representantes votou a Lei do Federal Reserve em 22 de dezembro de 1913, o Senado dos Estados Unidos votou a lei no dia seguinte e o presidente Woodrow Wilson assinou a lei na véspera de Natal. Desde então, os dólares americanos que afirmam ser uma nota promissória lastreada pelo Federal Reserve dos Estados Unidos perderam valor considerável. Além disso, alguns diriam que só se o ritmo de expansão monetária ultrapassar o ritmo de aumento da produção de bens é que teremos um aumento geral dos preços. No entanto, alguns indivíduos também insistem que outros tipos de interferência do governo, como gastos irracionais, sanções e regulamentações, podem fazer com que o preço de bens e serviços suba de forma não natural. As estatísticas mostram que, entre 1913 e 2017, o dólar americano perdeu mais de 96% de seu poder de compra, de acordo com o American Enterprise Institute. As métricas de 2022 mostram que $1 em 1913 equivale a cerca de $30,07 em poder de compra hoje. Um relatório diz: o dólar teve uma taxa média de inflação de 3,17% ao ano entre 1913 e hoje, produzindo um aumento cumulativo de preços de 2,907,18%. Um relatório publicado pela visualcapitalist.com no ano passado explica como você poderia comprar 10 garrafas de cerveja em 1933 com $1 e hoje, você teria sorte se conseguisse um pequeno café por $1. Desde 2020, a inflação disparou à medida que o Federal Reserve dos Estados Unidos aumentou consideravelmente a oferta monetária nos últimos 3 anos. O autor do Visual Capitalist, Govin Butada, explicou que a oferta de dinheiro, M2, nos Estados Unidos disparou nas últimas 2 décadas, passando de $4,6 trilhões em 2000 para $19,5 trilhões em 2021. Ele acrescentou que os efeitos do aumento da oferta monetária foram amplificados pela crise financeira de 2008 e, mais recentemente, pela pandemia do Covid-19. Na verdade, cerca de 20% de todos os dólares americanos na oferta monetária, cifrão 3,4 trilhões, foram criados só em 2020. A guerra Ucrânia-Rússia fez com que os preços da energia subissem muito, já que um grande número de países ocidentais, como os Estados Unidos, impuseram sanções à Rússia. As sanções, por sua vez, fizeram os preços do petróleo e do gás natural subirem muito, porque a Rússia é um dos maiores fornecedores de combustíveis fósseis do mundo. Além disso, os funcionários do governo dos Estados Unidos impuseram muita burocracia às empresas que não acompanham a chamada reforma da mudança climática. Entre os gastos militares do governo dos Estados Unidos, o maciço aumento monetário do Fed desde 2020 e as amplas regulamentações sobre mudanças climáticas contribuíram para o aumento dos preços em todo o país.
Esta é a razão pela qual os defensores do mercado livre gostam de alternativas como metais preciosos e criptomoedas. Metais preciosos, por exemplo, são escassos e não podem ser impressos por capricho como moedas fiduciárias. Metais como ouro e prata também têm valor intrínseco, pois são amplamente usados para itens como joias, peças de computador e moedas. Embora, tanto os metais preciosos quanto as moedas fiduciárias possam ser complicados na forma física, pois manter uma grande quantidade de ouro ou pilhas de dólares americanos requer segurança e sigilo de algum tipo. Criptomoedas como o Bitcoin também são escassas e também não podem ser impressas por capricho como notas promissórias. Criptoativos como o Bitcoin são mais portáteis, embora precisem de segurança e sigilo, o custo para isso é insignificante. Ambos os tipos de dinheiro alternativo não erodiram em valor como as moedas fiduciárias em todo o mundo durante os últimos 100 anos. Os dados mostram claramente que o dólar americano não pode ser uma reserva de valor por um longo período de tempo. Como disse certa vez o economista Friedrich Hayek, um bom dinheiro não pode existir até que seja removido do Estado. Eu não acredito que teremos um bom dinheiro novamente antes de tirarmos a coisa das mãos do governo, ou seja, não podemos tirá-los violentamente das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é por alguma maneira indireta e astuta introduzir algo que eles não podem parar, disse Hayek. Se gostou deste vídeo, deixe aqui seus comentários e sugestões para novos vídeos, deixe seu like para fortalecer esse canal e compartilhe para que chegue a mais pessoas interessadas nesse conteúdo.